1 Reis, capítulo 22. Respondeu Micaías: tão certo como vive o Senhor, o que o Senhor me disser, isso falarei. Versículo 14. Todos nós gostamos de ouvir o que nos agrada. A natureza humana não tem prazer na repreensão e muitas vezes perdemos de vista a chance de acertar. Acabe e Josafá resolveram unir forças para pelejar contra o rei da Síria, a fim de reconquistar para Israel a terra de Ramote Gileade. E como um só povo, Israel e Judá lutariam juntos. Mas assim como foi com Elias, hoje vemos uma outra disputa entre profetas. Aqueles 400 homens faziam diante de Acabe e de Josafá uma verdadeira apresentação teatral. Mas aquele que conhece bem o verdadeiro, logo sabe identificar o falso. Ainda havia restado um profeta do Senhor chamado Micaías. Até então, Acabe não tinha cogitado a possibilidade de chamá-lo, mas Josafá sabia reconhecer um profeta de Deus, pois era temente a Deus e fazia o que era reto perante o Senhor. E aqueles homens patéticos, liderados por Zedequias Chifres de Ferro, definitivamente não eram profetas de Deus. Micaías foi chamado a contragosto de Acabe, pois dizia: eu o aborreço, porque nunca profetiza de mim o que é bom, mas somente o que é mau. Já na presença de Acabe, Micaías disse ao rei exatamente o que os falsos profetas haviam dito. Mas até Acabe reconheceu que ele estava escondendo a verdade de fato. Só então o homem de Deus manifestou as palavras do Senhor de uma forma grandiosa. Sua fala inclui uma visão do trono de Deus e uma espécie de parábola acerca de um espírito mentiroso enviado por Deus para falar através dos 400 profetas. Uma ilustração de que o Senhor permite que a mentira siga o seu curso e produza os seus resultados, pois assim a verdade pode brilhar. Micaías foi usado por Deus para dar uma última oportunidade a Acabe, mas o rei não deu o braço a torcer. Agarrou-se com a paz profetizada por seus profetas fajutos e morreu debaixo de seu inútil disfarce. Meus amados, hoje existem mais de 40.000 denominações cristãs, todas afirmando que seguem a Jesus. Mas será que todas elas falam a verdade? Mas o que é a verdade tão temida por Acabe? Ela realmente é para ser temida? Vejamos o que o próprio Jesus afirmou: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João capítulo 8, versículo 32. Ora, se a verdade liberta, por que então tem sido tão negligenciada? Porque a verdade confronta com os nossos desejos carnais. Porque a verdade diz que eu não posso odiar meu irmão, nem desejar alguém que não seja o meu cônjuge, nem fazer o que eu bem quiser. Compreendem? A verdade revela o nosso caráter pecaminoso e exige de nós uma firme decisão. Mas o que é a verdade? A Bíblia diz que a verdade possui 5 colunas. Primeira, Deus é a verdade. Jeremias capítulo 10, versículo 10. Segunda, Jesus é a verdade. João capítulo 14, versículo 6. Terceira, o Espírito Santo é a verdade. 1 João capítulo 5, versículo 6. Quarta, a Bíblia é a verdade. João capítulo 17, versículo 17. Quinta, os mandamentos de Deus são a verdade. Salmo 119, versículo 151. Estas são as colunas da liberdade. Muitos podem até afirmar que seguem a Deus à sua própria maneira, mas como Acabe lá no fundo, sabem que estão errados e que estão longe da verdade. A conclusão da fala de Micaías a Acabe me fez estremecer. Não lhe causou impacto também? Ele encerrou suas palavras dizendo: se voltares em paz, não falou o Senhor na verdade por mim. Agora prestem bastante atenção nesta última frase dita por ele. Disse mais: ouvi isto, vós, todos os povos.
não era uma mensagem apenas para Acabe ou para Israel, mas é uma mensagem para todos nós. O fim da vida de Acabe revela o resultado da desobediência e da teimosia. Eis o apelo que o Senhor nos faz hoje. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Isaías capítulo 55, versículo 6. Aceite agora o convite de Deus e continue buscando na Bíblia as verdadeiras respostas, porque chegará o tempo, e não está longe, em que os homens correrão por toda parte, procurando a palavra do Senhor, e não a acharão. Amós capítulo 8, versículo 12. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. João capítulo 16, versículo 13. Ouvi isto vós, todos os povos. Vigiemos e oremos. Bom dia, libertos pela verdade. Rosana Garcia Barros.